É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Preste atenção. O que você Será está que você ouvindo não agora percebe? não é um Pobre erro não isolado. nasceu pra Não é um estudar. exagero retórico, e Pobre muito nasceu pra menos um trabalhar. acaso político. Estudar é O que filho está de rico, acontecendo diante dos que seus pode olhos fazer é estudo uma na operação França, na coordenada Inglaterra, de nos manipulação Estados da Unidos, opinião na Espanha, pública, em executada qualquer por lugar. figuras com nome, cargo e responsabilidade institucional. Isso não é debate democrático. Isso é engenharia de desinformação. Tudo começa com um ato objetivo e identificável. Um vídeo editado, manipulado e publicado por Flávio Bolsonaro. Não houve confusão, não houve interpretação ambígua, houve edição consciente. Flávio Bolsonaro pegou um discurso público do presidente Lula, recortou um trecho específico, retirou o contexto deliberadamente e publicou uma mentira, a de que Lula teria afirmado que pobres não devem estudar, apenas trabalhar. Essa afirmação é falsa. O discurso original dizia exatamente o contrário. Lula criticava uma mentalidade histórica das elites brasileiras, aquela que sempre tentou manter o povo longe da educação formal. Ele imitava esse pensamento para denunciá-lo. Flávio Bolsonaro transformou a denúncia em afirmação. Isso não é retórica política dura, isso é falsificação de sentido. O vídeo se espalhou rapidamente, alcançando dezenas de milhões de visualizações. Isso não acontece de forma espontânea. Esse nível de alcance exige redes organizadas, impulsionamento coordenado e intenção clara de viralização. A mentira foi construída para causar indignação imediata, especialmente entre os mais pobres, justamente o público que mais sofre quando a educação é atacada. Quando o contexto verdadeiro começou a circular, quando pessoas presentes no evento explicaram o discurso completo, quando juristas alertaram que aquilo configurava crime de desinformação, Flávio Bolsonaro apagou o vídeo. Mas apagar não apaga o ato. As provas ficaram registradas. Prints, downloads e cópias continuam circulando. O crime comunicacional já estava consumado. E é exatamente nesse ponto que ocorre o segundo movimento. Logo após disseminar a fake news, Flávio Bolsonaro deixa o Brasil, some das redes sociais, se afasta do centro do debate e reaparece fora do país enquanto a mentira que ele criou ainda inflamava o ambiente político brasileiro. Não se trata de turismo. Não se trata de agenda institucional clara, trata-se de retirada estratégica do cenário, onde a pressão começava a crescer. Mas uma mentira dessa magnitude não sobrevive sozinha, ela precisa de uma distração ainda maior, e é aqui que entra o teatro político-religioso. Na sequência direta desse episódio, surge Nicolas Ferreira. Ele publica um vídeo cuidadosamente encenado, olhos fechados, mãos postas, linguagem religiosa calibrada. Ele afirma que orou e que recebeu uma missão divina. A missão, segundo ele, seria caminhar centenas de quilômetros até Brasília em defesa da liberdade e contra a suposta perseguição política. Isso não é fé, isso é instrumentalização da fé. Nicolas Ferreira utiliza símbolos religiosos como blindagem política, porque sabe que quando política se mistura com religião, o questionamento racional é substituído por lealdade emocional. Discordar deixa de ser um exercício crítico e passa a ser tratado como ataque espiritual. Agora vamos aos fatos objetivos. Uma caminhada real de centenas de quilômetros exige preparo físico sério, logística consistente, hidratação constante, equipamento adequado e transparência total do percurso. O que o público viu foram fotos isoladas, vídeos curtos, sempre bem enquadrados, sempre editados, sempre sem continuidade real do trajeto. Pouco tempo depois, começaram a surgir vídeos gravados por cidadãos comuns, mostrando Nicolas Ferreira dentro de veículos, em trechos onde ele afirmava estar caminhando. Não eram paradas oficiais, não eram momentos de descanso ao final do dia, eram flagrantes no meio do percurso. As imagens se multiplicaram, as pessoas começaram a comparar horários, distâncias e tempo decorrido. As contas não fechavam. Uma pessoa em condição física normal percorre dezenas de quilômetros em poucas horas. O ritmo apresentado nas postagens não correspondia ao esforço alegado. Se essa caminhada fosse real, ela estaria sendo transmitida ao vivo. Cada quilômetro renderia engajamento recorde. Cada momento de exaustão reforçaria a narrativa de sacrifício. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi edição, encenação e marketing político. E então surge um agravante institucional. André Fernandes aparece para acompanhar a caminhada, em dia útil, durante horário de expediente legislativo.
2 deputados federais eleitos para legislar, pagos com dinheiro público, ausentes de suas funções constitucionais para participar de um espetáculo político cuidadosamente produzido. Enquanto isso, nenhuma entrega legislativa concreta, nenhum projeto relevante aprovado, nenhuma solução prática apresentada aos eleitores que confiaram nesses mandatos. Mas tempo para a encenação sempre existe. Agora é preciso entender por que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Porque nos bastidores, investigações avançavam. Denúncias envolvendo esquemas financeiros, movimentações suspeitas, relações perigosas entre política, empresários e estruturas religiosas começaram a ganhar corpo. Casos envolvendo desvios de recursos do INSS, uso de igrejas de fachada, lavagem de dinheiro disfarçada de dízimos e exploração financeira de aposentados começaram a aparecer com mais clareza. Quando esse tipo de escândalo começa a emergir, a prioridade absoluta é mudar o foco da opinião pública, criar ruído, criar indignação paralela, criar um inimigo simbólico. Nada distrai mais do que guerra cultural, nada mobiliza mais do que a narrativa de perseguição religiosa e política. Nesse processo, até mortes reais são instrumentalizadas. Nicolas Ferreira utiliza publicamente o caso de Cleison, um dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, atribuindo diretamente sua morte ao judiciário, omitindo deliberadamente que ele foi levado àquele cenário por uma sequência de mentiras políticas, discursos inflamados e falsas promessas espalhadas exatamente por esse mesmo campo ideológico. Pessoas comuns são usadas como massa de manobra. Quando tudo dá errado, elas pagam o preço. Os líderes seguem protegidos, com mandato, salário, estrutura e influência. O plano era simples. Flávio Bolsonaro lança a mentira inicial para incendiar o debate, Nicolas Ferreira entra com a distração emocional e religiosa para ocupar o espaço público, a sociedade se divide, o foco sai das investigações, os escândalos perdem espaço. Mas o plano falhou. As provas ficaram, os flagrantes surgiram, a encenação foi exposta em tempo real, a internet registrou tudo. E agora a pergunta que começa a se espalhar é exatamente a que eles tentaram evitar. Por que tanto esforço para distrair? O que estava prestes a vir à tona? Isso não é fé, não é coragem, não é sacrifício, é marketing político sustentado por mentira, oportunismo e manipulação emocional. É o uso calculado da religião como escudo para interesses políticos. É a tentativa de transformar desinformação em virtude e encenação em heroísmo. A verdade tem um problema sério para quem vive de narrativa. Ela deixa rastro, ela resiste ao tempo, ela não depende de edição, nem de teatro, nem de símbolos vazios. A cortina caiu, e quando a cortina cair, o que sobra não é discurso, é responsabilidade. E essa conta, mais cedo ou mais tarde, sempre chega.